Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença aqui. Eu sou bem acelerado, então eu vou tentar ser o mais pausado possível para ficar interativo, tá? Eu adoro conversar com as pessoas, então fazer isso de forma sem a interação de vocês é bem difícil, então podem ficar à vontade para perguntas e qualquer questionamento aqui através do chat, tá? Me apresentando aqui, eu sou Flávio Mendes, eu sou responsável por toda a área de vendas e alianças estratégicas da Icon. A gente é o distribuidor no Brasil da Netflix, que é um fabricante americano com mais de 20 anos de mercado, mas a ideia aqui hoje é ser totalmente agnóstico a fabricantes ou ferramentas e falar um pouco sobre essa questão de governar identidades, que tem sido um tema muito falado. A gente acabou de vir do Ian Tech Day e tem, na sequência, agora a RSA pela frente, então a ideia aqui é entender como otimizar a governança de identidades, tá? Na agenda de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o contexto atual, que eu entendo que todo mundo está sofrendo e podem ficar à vontade para colocar outras questões que não estejam aqui, né? Entender um pouquinho vetores e anatomia de ataque, e isso muitas vezes é chovendo molhado, mas é legal a gente relembrar o porquê que os ataques acontecem e qual é a anatomia desses ataques, né? Erros comuns que a gente vê há mais de 15 anos em governança de acessos, né? Lá atrás, em 2010, a gente já via credenciais nascendo e não sendo revogadas no momento que um colaborador era desligado ou que um terceiro tinha seu contrato encerrado. Então, a ideia é que a gente consiga entender um pouco por que as organizações erram, quais são os erros mais comuns e como que a gente consegue mitigar isso, tá? Estratégias práticas para otimizar, né, essa questão toda, porque teoricamente hoje não é só ferramenta, a gente já está super saturado de ferramentas e soluções. A ideia é que a gente case processos com ferramentas para trazer a otimização e reaproveitar o que já existe dentro das organizações. Tá? Tendências de futuro, que não tem como deixar de falar disso, o que a gente tem de soluções dentro do portfólio hoje e, no fim, aqui um sorteio e quais são os próximos webinars que a gente tem pela frente. Só um momento aqui para ver se tem alguma dúvida no chat. Bom, vou pedir para o Matheus me avisar assim que tiver alguma dúvida ou questões aqui para poder olhar. Legal. Bom, voltando aqui, para começar, a ideia é a gente rodar uma enquete para entender qual o momento que vocês estão e conseguir direcionar essa apresentação. Então, vocês devem estar recebendo nesse momento já uma enquete, a gente compartilha no fim a resposta. Então, algumas perguntas muito simples aqui. Que momento, né? Qual é a visibilidade? Se você tem visibilidade nesse momento de quem, quando e o que está acontecendo na sua empresa e como é que você está tratando isso, tá? Então, vou dar 2 minutos aqui para clicarem aí. Bom, esse é o contexto aqui das pessoas que estão online conosco aqui. É legal, sei mais ou menos, na base da planilha, muitas vezes, e isso é totalmente mutável e a gente entende que identidade, ela é viva, né? Enquanto o colaborador existe, ela tem momentos dentro da organização. Preciso fazer consultas para entender como está isso onde dentro do AD, que é uma das fontes de identidade que a gente tem dentro das organizações. Só sei quando eu sofro uma auditoria ou quando alguém sai da empresa, então esse é um outro ponto. E legal, muito bom que 36% tem algo já para fazer a governança dos acessos automatizados. Tá? Bom, que momento que a gente está, e aqui é um spoiler do que a Netflix está fazendo lá fora. Tá? A gente tem vivido o boom da IA generativa, isso é inevitável, a gente tem visto isso acontecer. E aqui é um spoiler do que está acontecendo dentro do ambiente Netflix, a gente já está integrando, né, e podendo ter um prompt aqui para poder fazer consumo de todos os dados que são monitorados pelo Netflix Enterprise Auditor, que é o produto que faz toda a parte de governança e gerenciamento de acessos. Então, aqui, basicamente, nesse prompt, eu estou montando questões que estão relacionadas ou uma auditoria que eu estou sofrendo, ou um questionamento de uma área sobre um tal e determinado acesso, ou mesmo quais são os dados sensíveis que eu tenho dentro de uma pasta, dentro de um file server que está sendo monitorado e indexado pela solução. Então, a ideia aqui é só mostrar, poxa, a gente já está plugado na IA, a IA já está dentro das soluções embarcadas e a gente consegue deixar isso dentro de um contexto governado. Né? Não adianta eu pegar meus dados e jogar numa IA terceira ou numa IA pública. Aqui a ideia é trazer já um spoiler do que a gente está trazendo dentro da Netflix e a gente consegue integrar isso dentro do Enterprise Auditor para poder responder a pontos de auditoria.
Fique à vontade para mandar perguntas e dúvidas aqui no chat, tá? Aqui é só um exemplo, pessoal, do que a gente consegue fazer até onde a gente consegue ir, tá? Então, pegando a linha de responder quem, quando, o que foi movimentado, foi acessado, ou existe de tentativas de acesso dentro do ambiente, a gente já está no nível que eu tenho um prompt, posso deixar na mão do administrador do ambiente ou da área de gerenciamento de riscos e compliance, por exemplo, para poder mostrar aqui em tempo real o que está acontecendo no ambiente. Tá? Isso é um spoiler, isso já está integrado nos produtos e é o que vem pela frente aí quando a gente olha para os contextos de IA mais gerenciamento de acesso. Voltando aqui um pouco, qual que é o grande ponto hoje, e a gente está calejado de ver esses números aqui, trouxe mais uma vez para poder ficar na memória, mas qual é o grande problema hoje da fronteira, né, digital? A identidade, ela não é mais só uma identidade dentro do AD. Ela está no AD, ela está numa nuvem, ela está num SaaS de terceiros. A gente tem isso pulverizado em N formas e N fontes de dados diferentes. E a gente sabe que a superfície de ataque aí mais usada, né, para poder começar um ataque é conseguir ganhar uma identidade. Então, aqui alguns números rápidos. A transformação digital quebrou os perímetros que a gente tinha em relação a, olha, isso é uma credencial que eu acesso um RP. Isso é uma credencial que eu tenho para acessar um domain control, minha rede local ou qualquer outra coisa. Isso tudo hoje está numa pegada de mistura e descentralizado. Então, a complexidade de gerenciamento de credenciais aumentou de forma exponencial. A gente sabe que hoje, basicamente, 13 bilhões de registros vazam aí nos últimos 2 anos. Então, o que acontece? O usuário que usa a conta da empresa e cria num serviço de um terceiro o mesmo login usando um e-mail e tem a mesma senha e acaba vazando, isso aqui se torna uma brecha de entrada para poder ter um possível atacante usando. Esse número dos 4,5 milhões de dólares por custo médio de violação a gente conhece bem também, né? E a gente também sabe que o tempo que os atacantes estão demorando para conseguirem violar uma identidade está se reduzindo, tá? Alguns fatores, aumento de processamento, e a gente vai viver isso agora no salto quântico, então, com a computação quântica, isso vai ser muito mais rápido, e a gente deve ter aí quebras de senhas e ganhos de credenciais muito mais rápidos, e alguns outros fatores aí, como a, o volume de credenciais que a gente tem espalhados. Bom, aqui, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Como é que nasce um vetor de ataque de identidade? Phishing, o bom e velho e tradicional phishing. O usuário é louco para clicar sempre em alguma coisa, então ele sempre quer acreditar que ele está sendo beneficiado por algo. A partir daí, uma combinação para tentar pegar senhas vazadas nas mais diversas fontes de dados que todos conhecem, como Dark, como Deep Web, como vendas de bases de dados. A gente tem um outro tipo de ataque, que são os ataques de dicionário, né, para brute force dentro dos legados. Então, a ideia é ficar tentando usar aí e quebrar a partir de dicionários de senhas conhecidas. Roubo de tokens no momento que eu tenho uma autenticação acontecendo. Então, muitas vezes eu consigo interceptar e roubar um token dentro do momento ali que eu tenho uma interceptação. E um bypass de MFA, que é uma coisa já mais bem requintada, mas está acontecendo também. Então, são os vetores de ataque usando identidade. E notem, 76% dos ataques nascem com phishing. Então, poxa, a gente já vive há 10 anos isso, a gente mais de 10 anos, né? A gente sabe o que acontece e no final do dia a gente está caindo ainda no velho e bom phishing. Tá? Bom, aqui a questão toda é como reconhecer. Então, o atacante dentro do ambiente, ele começa a fazer o reconhecimento para fazer a coleta das máximas de informações que ele pode dentro daquele ambiente. Ele começa a obter algumas credenciais que muitas vezes não tem nível de privilégio suficiente e ele começa a fazer elevação de privilégio para se movimentar dentro do ambiente. Qual que é o objetivo do atacante aqui sempre? Fazer o máximo de estratificação de credenciais, tirar dados sensíveis e possivelmente tentar um ataque aí de ransomware ou algo do tipo. Então a ideia é blindar o máximo a identidade para poder evitar que toda essa cadeia de uma anatomia de um ataque aconteça. Tá? Dúvidas daqui? Alguma dúvida no chat aqui?
não, 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 não. Só para a gente continuar aqui alinhado. O que a gente viu no Ian Tech Day, que são insights e provocações aqui que a gente não pode deixar passar. A IA é uma coisa que veio, não vai embora, né? A gente está vendo como isso está acelerando vários processos, inclusive desde o desenvolvimento de aplicações até agentes autônomos para resolução de problemas. A gente sabe que tem um conceito que era muito usado no Zero Trust em redes e passa a ser usado agora para identidades também. Então, a ideia é que eu consiga não confiar em nada, mesmo, a menos que prove que aquilo é seguro para seguir em frente. É, identidade sem senhas é um bom sonho aí que há muito tempo vem acontecendo e cada vez mais a gente vê o mercado tentando adotar a unificação de senhas únicas e a confiança entre aplicações. A identidade descentralizada, que é uma coisa que está acontecendo e cada vez mais a gente vê isso dentro das wallets e de outras formas de acesso. Então, isso estou descentralizando, estou pulverizando esse acesso. Biometria comportamental e contextual é uma questão de entender o contexto com que o usuário se comporta, entender o comportamento e pegar qualquer coisa que está fora daquele comportamento tradicional e tomar uma ação em cima disso, né? Desenhar privacidade e identidades é uma questão de desenhar somente o que aquele usuário tem acesso e pelo tempo que ele tem acesso. Então, é um outro tópico que a gente viu sendo discutido dentro da Tech Day e provavelmente vai ser discutido na RSA também. E aí, obviamente, identidade quântica, quanto isso vai empoderar os ataques ou quanto isso vai aumentar a forma de proteção usando computação quântica, isso para os próximos 3, 4 anos. E a convergência do PAN, IAN, CIAN e outras N siglas que o mercado vem criando para trazer tudo isso para uma governança automatizada e centralizada. Voltando mais uma vez aqui, porque isso é um tópico que dói muito. Legal, eu tenho várias fontes de identidades, eu tenho vários usuários que ficam esquecidos dentro de um Salesforce da vida, ou dentro de um cloud qualquer, ou dentro de uma aplicação SaaS qualquer. Como é que eu integro tudo isso? Como é que eu governo tudo isso? E como é que eu diminuo meus riscos e começo a mitigar tudo isso? Tá? Então, a ideia aqui sempre é ser agnóstico a ferramentas e falar um pouco do que está doendo. Outra coisa que a gente nota que é uma dor iminente são permissões excessivas. Então, tem muita gente que vai na linha do, poxa, concedo tudo que tem de permissão, depois eu vejo o que eu vou fazer. Isso sempre deu errado, né? Isso nunca deu certo, deixar as pessoas terem mais autoridade, mais permissão do que o necessário, né? Falta de revisões, então muita gente nunca revisa quanto isso está excessivo ou não. A gente vê quando a gente roda alguns assessments, por exemplo, pessoas que não deveriam ter acesso a certas coisas estão acessando, né? Auditorias manuais, então trabalho lá de responder quem, quando e o que está na planilha, o que quando o colaborador é desligado, ou que quando acontece algum tipo de incidente, as pessoas correm atrás para entender quem, quando e o que foi feito, é um ponto que dói e a gente sabe que é uma dor de mercado. Tudo isso resulta numa desgovernança de acessos, né? Então, quando a gente pega uma empresa hoje que tem 22 mil sistemas diferentes, que tem mais de 150 mil usuários diferentes dentro do contexto, que tem terceiros, que tem uma cadeia de suprimentos terceiras, e traz para um contexto desse, a gente está falando de um ecossistema de identidades que são utilizados no dia a dia. Então, como é que eu governo tudo isso? Bom, voltando e fechando aqui esse tópico, o acesso, quando ele é legítimo e a pessoa tem acesso, aí a gente cai em outras coisas, que são atividades fraudulentas, por exemplo, a pessoa poder vender e fornecer essa credencial para um atacante malicioso. Então, a gente sabe em operações de contact center ou outras coisas, a gente tem o volume de credenciais que são legítimos, mas estão sendo usados para outras coisas. Então, a questão de entender o comportamento, entender o porquê daquele acesso, né, e fazer a revisão de novo, é uma coisa crítica para o negócio. E aí, olhando aqui, como é que eu automatizo tudo isso, né? Primeiro, eu não posso depender das pessoas, né? As empresas são regidas a processos e pessoas, mas assim, eu teoricamente tenho que seguir e devo seguir processos para poder
conceber, revogar ou escalar um acesso dentro de uma companhia. Então, baseado nisso, né, automatização de processos, que a gente já viu em várias outros momentos acontecendo dentro das empresas, a gente olha para a identidade hoje, eu preciso me basear em artefatos e atributos para poder fazer a provisão desse acesso. Quem deve ter acesso ao quê, quando e por quê? São questões que deveriam ser feitas quando eu dou um domínio de mim, por exemplo, para alguém. A aprovação, então isso tudo tem que estar dentro de uma ferramenta para poder ter rastreabilidade, para poder ter como entender por que foi feito, e aí, obviamente, tudo isso vai resultar em eliminação de erros manuais, que é uma coisa que, toda vez que eu não tenho ou um processo bem definido, ou eu não tenho um procedimento dentro de uma ferramenta, né, a gente vai esbarrar no erro e, obviamente, isso vai esbarrar dentro de uma falha. Bom, não basta revisar os acessos, é preciso saber por onde começar. Então, a gente entende que mapear o contexto de aplicações, mais acessos, mais, olhando um pouco para a TOGAF, né, olhando para frameworks de mercado para poder entender quais são os sistemas que estão envolvidos em um pilar de negócio, que sustentam aquela camada de vertical, por exemplo, de vendas, dentro de uma companhia de varejo, quais são os sistemas que estão envolvidos, qual é a infraestrutura que está envolvida nisso, para a gente poder conseguir entender, mapear o básico ali de quem deveria ter acesso, aonde e quando, tá? Priorizar a questão de, poxa, o que eu vou mapear primeiro? Eu vou mapear o meu RP, que é o core business da companhia, o meu e-commerce, ou vou mapear um sistema de provisão de, não sei, qualquer outra coisa que não seja core business. A ideia aqui é sempre olhar um Pareto, pegar tudo que dói muito e começar a atacar. E aqui, para questão de privilégios administrativos, a gente entende que o privilégio ele deve ser temporário. A gente não pode deixar contas que são poderosas, que têm acesso a tudo, né, dentro do ambiente, livres e soltas para serem usadas por qualquer pessoa. A gente entende que o fator humano dentro de um ataque ele é crucial muitas vezes. Então, ter algo ali que não deveria ser concebido, né, é muito importante. Então, qual é o ponto aqui? Adotar o modelo, poxa, somente no momento e somente o que ele precisa para acessar. Depois disso, revoguem. Acho que na dúvida aqui, quanto menos acesso, e olhando para o Zero Trust da entidade, quanto menos acesso e quanto mais chato, vamos usar a expressão chata aqui, eu for para distribuir esses acessos, distribuir permissões, mais eficiente vai ser meu processo de gerenciamento. Uma outra enquete aqui. Olhando tudo isso, olhando esse contexto que eu tenho múltiplos sistemas, múltiplas formas de gerenciamento, múltiplos terceiros, múltiplos colaboradores com várias credenciais que usam para acessar serviços de streaming, por exemplo, usando a mesma e-mail e a mesma senha que está dentro do seu ambiente, do seu AD. Como é que está a sua maturidade e governança de identidades nesse momento? Aqui podem responder sem. Legal. Controle total, tudo certinho, sem surpresas. Controle parcial, mais ou menos, quando aparece o problema, a gente resolve, né? Pouco ou nenhum controle. Então, como é que está hoje aí dentro do ambiente de vocês a visão? E aí, obviamente, a gente sabe que qualquer projeto que mexa em permissões ou privilégios dentro de um ambiente requer um capital político, uma gestão de mudança e gestão de cultura de todo mundo. A gente sabe que isso dói, né? Dói cortar um acesso que está extra, dói cortar algo que não deveria ser acessado. Então, dentro do ambiente de vocês, como é que está isso hoje? Eu vou deixar aqui um minuto para vocês responderem e vou tomar mais uma água. Controle total aqui, a gente tem 33% das pessoas que estão aqui acompanhando com controle total. Parabéns, eu acho incrível. Tá? Isso é uma coisa que é um ponto inicial aqui para tudo, né? Controle parcial, a gente vai tratando e vai apagando os incêndios quando eles surgem. E aí, muitas vezes, em uma dessas, eu posso ser surpreendido, né, com um ataque de ransomware ou com minha base sendo vendida em algum lugar. E nenhum controle que é legal. Eu já sei que eu não tenho nada e eu preciso começar a fazer algo. Por onde eu começo? Quais são meus processos críticos de negócio? O que é crítico para não parar o meu negócio? Quais as entidades estão envolvidas nisso, né? Então, por onde eu vou começar essa revisão? Provavelmente por onde
eu passe pelo caminho de arquitetura no caminho mais crítico do negócio dentro da cadeia de valores e consiga entender ali os acessos. Bacana. E aí, como é que a gente consegue colaborar com vocês nessa questão toda da onde estou, como é que eu vou fazer uma jornada e como é que eu vou otimizar, tá? Netflix tem 22 soluções diferentes hoje, a ideia não é falar de soluções, então a gente só vai dar um contexto, porque poderia ser Netflix ou poderia ser qualquer outro concorrente. Então, aqui para começar a descoberta, a gente tem aí, a gente adquiriu uma empresa recentemente, então a gente consegue rodar assessments dentro do ambiente de vocês, entender como é que está meu AD hoje, qual é o grau de risco que eu tenho dentro do meu Active Director, por exemplo, ou do meu InterD. Então, esse é o primeiro passo. Descoberta. A gente consegue plugar o auditor também e entender quem, quando e o que está sendo acessado dentro do ambiente de vocês. Então, com isso, eu começo a fazer a descoberta de como está esse ambiente e para onde eu devo caminhar. Então, olhando aqui para os produtos que a gente tem dentro de casa, o Group ID seria todo o cara que faz a integração entre o IAM, né, o IGA, que é um outro ponto aí para fazer automação e criação de acessos em qualquer sistema, tá? Desde um AD até um legado existente dentro da companhia, para poder pegar esse cara nascendo na folha de pagamentos ou dentro de um sistema de gestão de terceiros, e levando todo o ciclo de vida dele em todos os sistemas e revogando o acesso depois, no momento de uma rescisão ou de uma demissão. Tá? A gente consegue ter visibilidade de quem, quando e o que está sendo feito com o auditor. Então, o Netflix Audit serve para isso. A ideia é rastrear o uso dos acessos. E aí, qual que é o objetivo aqui? Gravar, inclusive, sessões no momento que um administrador está acessando o ambiente para poder comprovar o que foi feito dentro daquele tempo e espaço. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente consiga responder quem, quando e o que foi feito dentro do ambiente de vocês. Controles de privilégios, que é o tradicional PAN, que todo mundo conhece. Então, a ideia aqui é crio contas efêmeras, deixo meu terceiro, o meu administrador, a minha empresa de TI terceira que está fazendo um serviço dentro do meu ambiente, executar determinada tarefa, provisiono os recursos, deixo disponíveis e depois elimino essa sessão e guardo o log do que foi feito. Então, são três camadas aqui que a gente busca o quê? Integração de soluções, né? No final do dia, qual que é o sonho de qualquer gestor? Falar com o mínimo de fornecedores possíveis e trazer tudo para um fabricante só. Então, a gente entende que aqui são três pilares que a gente consegue apoiar vocês em relação à PAN, à auditoria, IGA e também toda a parte de acessos. Dúvidas até aqui? Nenhuma? Alguma aí, Matheus? Legal. O que que a gente está olhando aqui para a RSA? A gente vai estar na RSA, então depois a gente manda na sequência no final um link para quem quiser marcar uma apresentação, um papo com a gente lá. A ideia aqui é continuar fomentando o uso da inteligência artificial e é isso que o mercado está dizendo, tá? Não sou eu, não é a Icon, não é a Netflix, é o que o mercado está se guiando para poder usar de tendências aí para os próximos 3 anos, tá? Inteligência artificial para tudo, então aquele exemplo que eu mostrei ali no começo do LLM, com prompt já plugado na ferramenta, para que eu possa perguntar para o meu assessor de acessos o que eu quero, vai se tornar uma realidade, né? Vai ser impossível uma empresa que não tenha algo dentro desse contexto de forma corporativa. A gente entende também que o número de deepfakes que vão acontecer e as ameaças de deepfake vão subir exponencialmente. Então, nos próximos 3 anos, provavelmente você vai ter um fraudador te ligando com um vídeo de alguém da sua família ali, né? Se passando por alguém da sua família para fazer uma fraude. Então, esses são os desafios de quem cuida de onboarding de clientes ou cuida de algo assim para poder estar antenado e estar preparado para o mercado. A governança e a regulação da IA é um outro tópico que a gente entende que vai ser discutido muito, né? E não diferente de qualquer outra coisa, vai ser polêmico. Então, até onde isso vai, até onde isso pode ser usado e quanto isso vai ser regulado. A gente tem visto cada vez mais uma preocupação imensa com a segurança da cadeia de suprimentos. Então, legal,
Eu faço tudo perfeito dentro do meu ambiente, mas o meu terceiro ou a empresa que presta serviços para mim, não. Legal, como é que eu gerencio tudo isso? Como é que eu cuido da cadeia de suprimento? Quais são as regras que eu coloco de Zero Trust mínimo para poder deixar um terceiro me fornecer algum tipo de serviço? Então, isso aqui, para mim, nos próximos 3 anos, é algo que tem que ser resolvido também, e a gente conta com a integração aí de várias formas de sistemas de monitoramento de identidades e credenciais para fazer isso também, tá? Convergência de ferramentas. Como eu disse, a gente está lotado de ferramentas. Então, qual que é o momento do mercado? Se consolidar. A gente vai ter consolidações aqui dentro dos contextos de solução para poder trazer isso para uma plataforma única ou para poucas plataformas, né? Ninguém aguenta mais gerenciar múltiplos consoles e isso é um problema que o mercado sofre. Privacidade e proteção de dados. A gente vem há anos falando de LGPD no Brasil, né? Então, a gente entende que isso cada vez mais vai sendo embutido nas organizações e a preocupação de quais são os dados sensíveis que vocês viram no exemplo que eu tenho dentro do meu ambiente hoje deveria ser uma preocupação de todos nesse momento, né? E a gente vê algumas empresas que ainda não entenderam o contexto do quanto grave é guardar um dado de saúde, por exemplo, de um cliente dentro do ambiente de dados, né? E aonde está esse dado? Então, tem algumas questões aqui que a gente entende que tendem a evoluir em relação à privacidade e proteção. Falei um pouco sobre computação quântica, então, a criptografia pós-quântica tende a acelerar muito rápido, né? A gente estava falando no almoço hoje, o tempo que eu vou demorar para quebrar uma chave de 256 quando eu usar um chip quântico como a Microsoft lançou recentemente. Então, tudo isso só acelera o processo tanto de segurança quanto de insegurança das organizações. Então, eu entendo que aqui a gente tem duas oportunidades. Uma para usar a favor aqui, e os atacantes vão estar usando provavelmente isso contra as organizações. Governança automatizada surge aqui como um tópico também, então por isso que a gente está falando disso hoje, por isso que a gente trouxe esse webinar e trouxe essas questões para vocês. Então, a ideia é centralizem, automatizem os processos e consigam governar de uma forma única, tá? Para parar de ter 300 planilhas diferentes e cada vez que um auditor chega e pede algo para vocês, vira aquele problemaço dentro de casa, porque o dado não existe, o fato não existe, ou eu não tenho artefato para provar para a auditoria que eu estou correto. Tá? Então, tudo baseado em identidade também é uma questão que está surgindo. A gente tem o surgimento dos IoTs, a gente tem o surgimento das automações, a gente tem o surgimento de agentes de IA. Então, tudo isso eu dependo de uma identidade para poder fazer o gerenciamento da governança. E aí, o grande ponto é como é que isso tudo vai impactar o seu processo de gerenciamento de acesso. Então, a gente tem N variáveis surgindo, mais as variáveis atuais que existem hoje. Como é que eu me preparo e como é que eu orquestro, né, esse ecossistema de soluções existentes? Como é que eu reaproveito o cliente dentro de casa? E como é que a gente sabe qual é o grau de maturidade atual e existente? Então, acho que a ideia aqui hoje era falar um pouquinho do que a gente está vendo no mercado, para onde tá isso tudo está caminhando e como a gente pode apoiá-los e estruturá-los. A gente tem um assessment disponível aqui para vocês, então a ideia é, poxa, a gente pode rodar um assessment no ambiente de vocês, entender como isso tudo tem se comportado e qual é o grau de risco. Então, está aqui disponível. Na sequência, vai um e-mail para vocês de agradecimento e vai ter esses links também. Tá? Então, aproveitem. E eu deixo aqui para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão aqui para os próximos? Não, 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 não? Legal. Bom, em maio a gente tem aqui o tema da LP. Então, a gente já falou um pouco sobre os dados e quanto custa ter um vazamento de dados, qual é o risco financeiro de ter a ponta. Legal, fiz toda a proteção, guardei tudo, fiz o gerenciamento de credenciais, mas o meu usuário quer fazer uma estratificação de dados confidenciais e passar isso para um concorrente. Como é que eu faço para entender qual é o tamanho do meu custo hoje, quanto eu vou perder de dinheiro em relação a um vazamento na ponta, né, num desktop, de um notebook. Então, em maio, a Cristina, né, Netflix vai estar aqui com a gente falando de DLP, por que adotar um?
tá? E é uma coisa que a gente viu o mercado sendo cíclico mais uma vez e DLP tem voltado para as mesas de discussão e para todos os grupos que a gente acompanha como um tópico importantíssimo para poder prevenir o vazamento de dados na ponta. Então, fica aqui o convite para vocês, para maio a gente falar um pouco sobre DLP com vocês.